Viagem a Petrópolis. Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Os olhos lacrimejavam sempre, as mãos repousavam sobre o vestido preto e opaco, velho documento de sua vida. No tecido já endurecido, encontravam-se pequenas crostas de pão coladas pela baba que lhe ressurgia agora em lembrança do berço. Lá estava uma nódoa amarelada de um ovo que comera há 2 semanas, e as marcas dos lugares onde dormia. Achava sempre onde dormir, casa de um, casa de outro. Quando lhe perguntavam o nome, dizia com a voz purificada pela fraqueza e por longuíssimos anos de boa educação: mocinha. As pessoas sorriam. Contente pelo interesse desperto, explicava: nome mesmo é Margarida. O corpo era pequeno, escuro, embora ela tivesse sido alta e clara. Tivera pai, mãe, marido, 2 filhos. Todos aos poucos tinham morrido. Só ela restara, com os olhos sujos e expectantes, quase cobertos por um tênue veludo branco. Quando lhe davam alguma esmola, davam-lhe pouca, pois ela era pequena e realmente não precisava comer muito. Quando lhe davam cama para dormir, davam-na estreita e dura, porque Margarida fora aos poucos perdendo volume. Ela também não agradecia muito, sorria e balançava a cabeça. Dormia agora, não se sabia mais por que motivo, no quarto dos fundos de uma casa grande, numa rua larga cheia de árvores, em Botafogo. A família achava graça em mocinha, mas esquecia-se dela a maior parte do tempo. É que também se tratava de uma velha misteriosa. Levantava-se de madrugada, arrumava sua cama de anão e disparava lépida como se a casa estivesse pegando fogo. Ninguém sabia por onde andava. Um dia, uma das moças da casa perguntou-lhe o que andava fazendo. Respondeu com um sorriso gentil: passeando. Acharam graça que uma velha vivendo de caridade andasse a passear, mas era verdade. Mocinha nascera no Maranhão, onde sempre vivera. Viera para o Rio, não há muito, com uma senhora muito boa que pretendia interná-la num asilo. Mas depois não pudera ser. A senhora viajara para Minas e dera algum dinheiro para a mocinha se arrumar no Rio. E a velha passeava para ficar conhecendo a cidade. Bastava, aliás, uma pessoa sentar-se no banco de uma praça e já via o Rio de Janeiro. Sua vida corria assim, sem atropelos, quando a família da casa de Botafogo um dia surpreendeu-se de tê-la em casa há tanto tempo, e achou que assim também era demais. De algum modo tinham razão, todos lá eram muito ocupados. De vez em quando surgiam casamentos, festas, noivados, visitas. E quando passavam atarefados pela velha, ficavam surpreendidos como se fossem interrompidos, abordados com uma pancadinha no ombro. Olha! Sobretudo, uma das moças da casa sentia um mal-estar irritado. A velha enervava sem motivo. Sobretudo o sorriso permanente. Embora a moça compreendesse, tratasse de um ricto inofensivo. Talvez por falta de tempo, ninguém tocou no assunto. Mas logo que alguém cogitou de mandá-la morar em Petrópolis, na casa de uma cunhada alemã, houve uma adesão mais animada do que uma velha poderia provocar. Quando, pois, o filho da casa foi com a namorada e as 2 irmãs passar um fim de semana em Petrópolis, levou a velha no carro. Por que mocinha não dormiu na noite anterior? A ideia de uma viagem, no corpo endurecido, o coração se desenferrujava todo seco e descompassado, como se ela tivesse engolido uma pílula grande, sem água. Em certos momentos, nem podia respirar. Passou a noite falando, às vezes alto. A excitação do passeio prometido e a mudança de vida de repente aclaravam-lhe algumas ideias. Lembrou-se de coisas que dias antes juraria nunca terem existido, a começar pelo filho atropelado, morto debaixo de um bonde no Maranhão. E se ele tivesse vivido no tráfico do Rio de Janeiro? Aí mesmo é que morria atropelado. Lembrou-se dos cabelos do filho, das roupas dele. Lembrou-se da xícara que Maria Rosa quebrara e de como ela gritara com Maria Rosa.
Se soubesse que a filha morreria de parto, é claro que não precisaria gritar. E lembrou-se do marido. Só relembrava o marido em mangas de camisa. Mas não era possível. Estava certa que ele ia à repartição com uniforme de contínuo. Ia a festas de paletó, sem falar que não poderia ter ido ao enterro do filho e da filha em mangas de camisa. A procura do paletó do marido ainda mais cansou a velha, que se virava com leveza na cama. De repente descobriu que a cama era dura. "Que cama dura!" disse bem alto no meio da noite. É que se sensibilizara toda. Partes do corpo de que não tinha consciência há longo tempo reclamavam agora sua atenção. E de súbito, mas que fome furiosa! Alucinada, levantou-se e desamarrou a pequena trouxa, tirou um pedaço de pão com manteiga ressecada que guardava secretamente há 2 dias. Comeu o pão como um rato, arranhando até o sangue os lugares da boca onde só havia gengiva. E com a comida, cada vez mais se reanimava. Conseguiu, embora fugazmente, ter a visão do marido se despedindo para ir ao trabalho. Só depois é que a lembrança se desvaneceu. Viu que esquecera de observar se ele estava ou não em mangas de camisa. Deitou-se de novo, coçando-se toda ardente. Passou o resto da noite nesse jogo de ver por um instante e depois não conseguiu ver mais. De madrugada adormeceu. E pela primeira vez foi preciso acordá-la, ainda no escuro. A moça veio chamá-la, de lenço amarrado na cabeça e já de maleta na mão. Inesperadamente, mocinha pediu uns instantes para pentear os cabelos. As mãos trêmulas seguravam o pente quebrado. Ela se penteava, nunca fora mulher de ir passear sem antes pentear bem os cabelos. Quando enfim se aproximou do automóvel, o rapaz e as moças se surpreenderam com seu ar alegre e com os passos rápidos. "Tem mais saúde que eu", brincou o rapaz. A moça da casa ocorreu, e eu que tinha até pena dela. Mocinha sentou-se junto da janela do carro, um pouco apertada pelas 2 irmãs acomodadas no mesmo banco. Nada dizia, sorria. Mas quando o automóvel deu a primeira arrancada, jogando-a para trás, sentiu dor no peito. Não era só por alegria, era um dilaceramento. O rapaz virou-se para trás. "Não vai enjoar, vovó." As moças riram, principalmente a que se sentara na frente, a que de vez em quando encostava a cabeça no ombro do rapaz. Por cortesia, a velha quis responder, mas não pôde. Quis sorrir, não conseguiu. Olhou para todos com olhos lacrimejantes, o que os outros já sabiam que não significava chorar. Qualquer coisa em seu rosto amorteceu um pouco a alegria da moça da casa e deu-lhe um ar obstinado. A viagem foi muito bonita. As moças estavam contentes. Mocinha agora já começara a sorrir. E embora o coração batesse muito, tudo estava melhor. Passaram por um cemitério, passaram por um armazém, árvore, 2 mulheres, um soldado, gato, letras, tudo engolido pela velocidade. Quando Mocinha acordou, não sabia mais onde estava. A estrada já havia amanhecido totalmente, era estreita e perigosa. A boca da velha ardia, os pés e as mãos distanciavam-se gelados do resto do corpo. As moças falavam. A da frente apoiara a cabeça no ombro do rapaz. Os embrulhos despencavam a todo instante. Então a cabeça de Mocinha começou a trabalhar. O marido apareceu-lhe de paletó. Achei, achei! O paletó estava pendurado o tempo todo no cabide. Lembrou-se do nome da amiga de Maria Rosa, daquela que morava de fronte. Elvira. E a mãe de Elvira até era aleijada. As lembranças quase lhe arrancavam uma exclamação. Então ela movia os lábios devagar e dizia baixo algumas palavras. As moças falavam. Ah, obrigada. Um presente desses eu rejeito. Foi quando Mocinha começou finalmente a não entender. Que fazia ela no carro? Como conhecera seu marido? E aonde? Como é que a mãe de Maria Rosa e Rafael, a própria mãe deles, estavam no automóvel com aquela gente? Logo depois acostumou-se de novo. O rapaz disse para as irmãs. Acho melhor não pararmos de frente, para evitar histórias. Ela salta do carro, a gente ensina onde é, ela vai sozinha e dá o recado de que é para ficar. Uma das moças da casa perturbou-se.
Receava que o irmão, com uma incompreensão típica de homem, falasse demais diante da namorada. Eles não visitavam mais o irmão de Petrópolis, e muito menos a cunhada. É sim, interrompeu-o a tempo antes que ele falasse demais. Olha, mocinha, você entra por aquele beco e não há como errar. Na casa de tijolo vermelho, você pergunta por Arnaldo. Meu irmão, ouviu? Arnaldo. Diz que lá em casa você não podia mais ficar. Diz que na casa de Arnaldo tem lugar e que você pode até vigiar um pouco o garoto, viu? Mocinha desceu do automóvel e durante um tempo ainda ficou de pé, mas pairando entontecida sobre rodas. O vento fresco soprava-lhe a saia comprida por entre as pernas. Arnaldo não estava. Mocinha entrou na saleta, onde a dona da casa, com um pano contra-pó amarrado na cabeça, tomava café. Um menino louro, de certo aquele que Mocinha deveria vigiar, estava sentado diante de um prato de tomates e cebolas e comia sonolento, enquanto as pernas brancas e sardentas balançavam-se sob a mesa. A alemã encheu-lhe o prato de mingau de aveia, empurrou-lhe na mesa pão torrado com manteiga. As moscas uniam. Mocinha estava fraca. Se bebesse um pouco de café quente, talvez passasse o frio no corpo. A mulher alemã examinava-a de vez em quando em silêncio. Não acreditara na história da recomendação da cunhada, embora de lá tudo fosse de se esperar. Mas talvez a velha tivesse ouvido de alguém um endereço, até num bonde, por acaso. Isso às vezes acontecia. Bastava abrir um jornal e ver que acontecia. É que aquela história não estava bem contada, e a velha tinha um sabido, nem sequer escondia o sorriso. O melhor seria não deixá-la sozinha na saleta, com o armário cheio de louça nova. Preciso antes tomar café, disse-lhe. Depois que meu marido chegar, veremos o que se pode fazer. Mocinha não entendeu muito bem, pois ela falava como gringa, mas entendeu que era para continuar sentada. O cheiro de café dava-lhe vontade, e uma vestige que escurecia a sala toda. Os lábios ardiam secos e o coração batia todo independente. Café, café. Olhava ela sorrindo e lacrimejando. A seus pés, o cachorro mordia a própria pata, rosnando. A empregada também, meio gringa, alta de pescoço muito fino e seios grandes, a empregada trouxe um prato de queijo branco e mole. Sem uma palavra, a mãe esmagou bastante queijo no pão torrado e empurrou-o para o lado do filho. O menino comeu tudo e, com a barriga grande, agarrou um palito e levantou-se. Mãe, 100 cruzeiros. Não, pra quê? Chocolate. Não, amanhã é que é domingo. Uma pequena luz iluminou Mocinha. Domingo? O que fazia naquela casa em véspera de domingo? Nunca saberia dizer. Mas bem que gostaria de tomar conta daquele menino. Sempre gostara de criança loura. Todo menino louro se parecia com o menino Jesus. O que fazia naquela casa? Mandavam-na à toa, de um lado para outro, mas ela contaria tudo. Iam ver. Sorriu encabulada. Não contaria era nada, pois o que queria mesmo era café. A dona da casa gritou para dentro e a empregada indiferente trouxe um prato fundo cheio de papa escura. Gringos comiam muito de manhã. Isso Mocinha vira mesmo no Maranhão. A dona de casa, com seu ar sem brincadeiras, porque gringo em Petrópolis era tão sério como no Maranhão, a dona da casa tirou uma colherada de queijo branco, triturou-o com o garfo e misturou-o à papa. Para dizer a verdade, porcaria mesmo de gringo. Pôs-se então a comer, absorta com o mesmo ar de fastio que os gringos do Maranhão têm. Mocinha olhava. O cachorro rosnava as pulgas. Afinal, Arnaldo apareceu em pleno sol, a cristaleira brilhando. Ele não era louro. Falou em voz baixa com a mulher e, depois de demorada confabulação, informou firme e curioso para a mocinha. Não pode ser, não. Aqui não tem lugar, não. E como a velha não protestasse e continuasse a sorrir, ele falou mais alto. Não tem lugar, não. Ouviu? Mas Mocinha continuava sentado. Arnaldo ensaiou um gesto, olhou para as duas mulheres na sala e vagamente sentiu o cômico do contraste. A esposa esticada e vermelha, e mais adiante a velha murcha e escura, com uma sucessão de peles secas pendurada nos ombros.
Diante do sorriso malicioso da velha, ele se impacientou. E agora estou muito ocupado. Eu lhe dou o dinheiro e você toma o trem para o Rio. Ouviu? Volta para a casa de minha mãe, chega lá e diz: Casa de Arnaldo não é asilo não. Viu? Aqui não tem lugar. Diz assim: a casa de Arnaldo não é asilo não, viu? Mocinha pegou no dinheiro e dirigiu-se à porta. Quando Arnaldo já ia se sentar para comer, Mocinha reapareceu. Obrigada, Deus lhe ajude. Na rua, de novo pensou em Maria Rosa, Rafael, o marido. Não sentia a menor saudade, mas lembrava-se. Dirigiu-se para a estrada, afastando-se cada vez mais da estação. Sorriu como se pregasse uma peça a alguém. Em vez de voltar logo, ia antes passear um pouco. Um homem passou. Então uma coisa muito curiosa e sem nenhum interesse foi iluminada. Quando ela era ainda uma mulher, os homens... Não conseguia ter uma imagem precisa da figura dos homens, mas viu a si própria, com blusas claras e cabelos compridos. A sede voltou-lhe, queimando a garganta. O sol ardia, faiscava em cada seixo branco. A estrada de Petrópolis era muito bonita. No chafariz de pedra negra e molhada, em plena estrada, uma preta descalça encheu uma lata de água. Mocinha ficou parada, espreitando. Viu depois a preta reuniu as mãos em concha e bebê. Quando a estrada ficou de novo vazia, Mocinha adiantou-se como se saísse de um esconderijo e aproximou-se sorrateira do chafariz. Os fios de água escorreram geladíssimo por dentro das mangas, até os cotovelos. Pequenas gotas brilhavam suspensas nos cabelos. A estrada subia muito. A estrada era mais bonita que o Rio de Janeiro e subia muito. Mocinha sentou-se numa pedra que havia junto de uma árvore para poder apreciar. O céu estava altíssimo, sem nenhuma nuvem, e tinha muito passarinho que voava do abismo para a estrada. A estrada branca de sol se estendia sobre um abismo verde. Então, como estava cansada, a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu.